Atos capítulo 17, versículos de 10 a 15. E logo durante a noite, os irmãos enviaram Paulo e Silas para Bereia. Ali chegados, dirigiram-se à sinagoga dos judeus. Ora, estes de Bereia eram mais nobres que os de Tessalônica, pois receberam a palavra com toda avidez, examinando as Escrituras todos os dias, para ver se as coisas eram de fato assim. Com isso, muitos deles creram, mulheres gregas de alta posição, e não poucos homens. Mas logo que os judeus de Tessalônica souberam que a palavra de Deus era anunciada por Paulo também em Bereia, foram lá excitar e perturbar o povo. Então os irmãos promoveram sem detença a partida de Paulo para os lados do mar. Porém, Silas e Timóteo continuaram ali. Os responsáveis por Paulo levaram-no até Atenas e regressaram trazendo ordem a Silas e Timóteo, para que o mais depressa possível fossem ter com ele. Nosso Deus e nosso Pai, nós te rendemos graças porque foi com benignidade que o Senhor nos atraiu e com amor eterno que nos amou. Engrandecido seja o teu nome, exaltado a sua pessoa e glorificados sejam os seus atributos. Ó Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, a quem devemos toda honra, louvor e adoração. Graças te damos porque não foi por qualquer obra de justiça praticada por nós, mas segundo sua misericórdia, o Senhor nos salvou mediante o lavar regenerador e renovador do Espírito Santo. Nós oramos, agradecidos, rogando as suas bênçãos para esse trabalho em nome de Jesus. Amém. Esse texto que temos diante de nós trata-se da genuína nobreza. Os nobres são os que ouvem a pregação e conferem se o pregador está sendo fiel e fundamentado nas Escrituras. Os nobres do mundo são os da fina estirpe, as famílias ilustres, os generosos e longânimes. Porém, Paulo reconheceu que os judeus de Bereia eram mais nobres que os de Tessalônica, pois receberam a palavra com toda avidez, examinando as Escrituras todos os dias, para ver se as coisas eram de fato assim. Eu lembro que estamos na segunda viagem missionária. Paulo e Silas saíram de Antioquia da Síria, passaram por Derbe, em Listra, recrutaram Timóteo, depois foram a Troade, onde se encontraram com Lucas, e partiram para a primeira cidade da Europa, Filipos. Depois se dirigiram a Tessalônica e agora foram para Bereia, estão em Bereia. Observe, em primeiro lugar, a circunstância desse texto indicada aqui na primeira parte do versículo 10. E logo durante a noite, houve uma perseguição judaica dolosa, injusta e sem propósito em Tessalônica. Nós lemos no versículo 5 que os judeus, porém, movidos de inveja, trazendo consigo alguns homens maus dentre a malandragem, ajuntando a turba, alvoroçaram a cidade e, assaltando a casa de Jason, procuravam trazê-los para o meio do povo. Portanto, logo durante a noite, os irmãos tessalonicenses enviaram Paulo e Silas para Bereia, que tiveram que sair dali fugidos, depois de terem pago a fiança estipulada em Tessalônica. O livro de Atos é muito interessante por causa da ênfase na pregação do Evangelho. É-nos dito no final do versículo 10, ali chegados, dirigiram-se à sinagoga dos judeus. Não é-nos dito nada além daquilo que o segundo volume de Lucas enfatiza, que é a obra missionária. Os missionários foram imediatamente à sinagoga. Eles não tinham interesse turísticos ou de lazer, mas essencialmente o desejo missionário. Portanto, ali chegados, dirigiram-se à sinagoga dos judeus. Essa era a estratégia missionária de Paulo, primeiro aos judeus e depois aos gregos. Eles sempre procuravam a sinagoga, onde as Escrituras estavam sendo mais familiarizadas, e desta forma o Evangelho de Nosso Senhor poderia ser mais inteligível. É-nos dito na primeira parte do versículo 11, ora, esses de Bereia eram mais nobres que os de Tessalônica. Que registro nobre dos bereanos, a ponto de serem elogiados por Paulo e eternamente registrados na palavra de Deus.
E qual a razão da nobreza deles? É que receberam a palavra com toda avidez, examinando as Escrituras todos os dias para ver se as coisas eram de fato assim. Ao chegar Paulo na sinagoga dos judeus, surpreendentemente e ao contrário de Tessalônica, onde havia apenas alguns judeus que creram no evangelho de Paulo, os judeus bereanos receberam a palavra, a pregação do evangelho, a palavra de Deus, com toda avidez, ou seja, com toda disposição, com todo interesse, com toda a sede de aprender e um desejo ardente de conhecer aquilo que Paulo pregava e ensinava. Mas não só isso, os bereanos entusiastas e diligentes examinavam as Escrituras todos os dias, veja só, não apenas na hora do culto no sábado, mas provavelmente uns com os outros tiravam dúvidas e com o próprio Paulo durante a semana, todos os dias, para ver se as coisas eram de fato assim. Examinavam diariamente, investigavam de casa em casa, empenhavam-se uns com os outros, verificando através da lei, dos profetas, dos salmos, acerca da natureza da vinda e da pessoa do Messias. Ora, esses de Bereia eram mais nobres que os de Tessalônica, pois receberam a palavra com toda avidez, examinando as Escrituras todos os dias para ver se as coisas eram de fato assim. Demonstraram que eram imparciais, indiscriminados e receptivos ao ensino das Escrituras. Não fizeram acepção de pessoas, mas foram sábios e humildes para aprender. Tinham a mente aberta para avaliar o ensino de Paulo à luz das Escrituras e fizeram passar a pregação do Evangelho ao crivo da palavra de Deus. Observe que Lucas, quando descreveu que os judeus bereanos examinavam as Escrituras para ver se as coisas eram de fato assim, Lucas não menciona nada acerca do conteúdo e assunto da pregação de Paulo. Paulo sempre expunha as Escrituras, e Lucas registrou sua pregação com detalhes no capítulo 13, na sinagoga em Antioquia, da Pisídia, em Tessalônica, nós lemos no versículo 2 e 3. Paulo, segundo o seu costume, foi procurá-los e por 3 sábados arrazoou com eles acerca das Escrituras, expondo e demonstrando ter sido necessário que o Cristo padecesse e ressurgisse dentre os mortos. E esse, dizia ele, é o Cristo, Jesus, que eu vos anuncio. O Messias era um assunto importante para os judeus. Lucas não quis ser repetitivo para que a sua carta não se tornasse monótona e cansativa, mas o conteúdo, o método e a base da pregação de Paulo eram os mesmos. Então Lucas quis registrar não o conteúdo da pregação de Paulo aqui no nosso texto, mas a atitude nobre dos judeus bereanos. E qual foi o resultado do interesse dos bereanos pela pregação do Evangelho e ensino de Paulo? É-nos dito no versículo 12. Com isso, muitos deles creram, mulheres gregas de alta posição e não poucos homens. Não apenas os judeus creram, mas também mulheres gregas de alta posição. Homens gregos, gentios, romanos, que eram simpatizantes do judaísmo. E no versículo 13, nós temos dito acerca da batalha espiritual que se trava nas regiões celestiais entre o grande dragão vermelho, a antiga serpente chamada Diabo, e o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Nós lemos, mas logo que os judeus de Tessalônica souberam que a palavra de Deus era anunciada por Paulo, também em Bereia, foram lá excitar e perturbar o povo. Os agentes do diabo, vejam só, que coisa, viajaram cerca de 80 quilômetros para o sudoeste de Tessalônica, ou seja, 2 dias a cavalo para perseguir o evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Os filhos do diabo foram perturbar o grupo missionário, o maior inimigo do evangelho é o diabo. E ele usa os seus agentes para tentar impedir o avanço do reino de Deus. A maior obra de Satanás é procurar retardar ou impedir a pregação do Evangelho. Observe que o diabo não pôde recrutar os nobres de Bereia, então recrutou os de Tessalônica. 80 quilômetros de Tessalônica a Bereia. Veja como o diabo traz jugo pesado sobre os seus filhos. Por isso Jesus disse em Mateus 11, 29 e 30, Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim,
porque sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Eu lembro que Lucas escreve esse segundo volume que estamos considerando, pela graça de Deus, a Teófilo, que provavelmente era um homem importante dentro do governo romano e que tinha algum cargo elevado. E Lucas procura mostrar a Teófilo que os causadores dos tumultos dentro do império, transtornando a ordem pública e prejudicando a paz social, não era o grupo de Paulo, mas os opositores do evangelho eram os judeus e o próprio governo romano. Esses eram os culpados por crimes contra a ordem pública. E nos versículos 14 e 15 nós temos a partida prematura deles de Bereia. Nós lemos: então os irmãos promoveram sem detença a partida de Paulo para os lados do mar. Porém Silas e Timóteo continuaram ali. Os responsáveis por Paulo levaram-no até Atenas e regressaram trazendo ordem a Silas e Timóteo para que o mais depressa possível fossem ter com ele. O texto dá a impressão que eles driblaram seus perseguidores, pois partiram para os lados do mar, mas não seguiram por ali, que era mais longe para Atenas, na Grécia. Eu chamo a atenção para a ausência de Timóteo nesse texto. De 2 a 1. Ou Timóteo foi depois, ou Lucas quis apenas abreviar sua carta, deixando-o de citar. Portanto, Silas e Timóteo permaneceram em Bereia e Paulo foi levado até Atenas, onde lá ficou sozinho. Dali os irmãos bereanos regressaram trazendo ordem a Silas e Timóteo para que o mais depressa possível fosse ter com Paulo em Atenas. E quais as lições que daqui podemos extrair para a nossa utilidade prática? A primeira lição é a importância das mulheres no reino de Deus. As mulheres gregas de alta posição creram nas escrituras pregadas por Paulo. Elas eram influentes. No livro de Atos há várias menções de mulheres. No final do versículo 4, é-nos dito que muitas distintas mulheres se uniram a Paulo e Silas. Só aqui nesse livro é citado Dorcas, Maria, mãe de João Marcos, onde a igreja se reuniu por um tempo, Lídia, Tâmaris, Priscila. Elas não dirigiam culto, não foram ordenadas diaconisas, presbíteras ou pastoras, mas eram indubitavelmente notáveis no trabalho, úteis no serviço, virtuosas na conduta e tinham um papel importantíssimo para que o evangelho fosse pregado. Em segundo lugar, temos a determinação e perseverança de Paulo em pregar o evangelho de nosso Senhor Jesus. Ele havia sido apedrejado em Listra, açoitado em Filipos. Nós lemos no capítulo 16, versículos 22 e 24. Levantou-se a multidão unida contra eles, e os pretores, rasgando-lhe as vestes, mandaram açoitá-los com varas. E depois de lhes darem muitos açoites, os lançaram no cárcere, ordenando ao carcereiro que os guardasse com toda a segurança. Esse, recebendo tal ordem, levou-os para o cárcere interior e lhes prendeu os pés no tronco. Portanto, temos a insistência de Paulo em pregar o evangelho. Essa é a função, essa é a agenda da igreja, a pregação do evangelho. Existem muitas dificuldades em fazer a obra de Deus, e o resultado da pregação do evangelho é sempre variado, com perseguições, mas também com salvação e santificação. 2 Timóteo capítulo 3, versículos 12 e 13, é-nos dito: ora, todos quanto querem viver piedosamente em Cristo Jesus serão perseguidos, mas os homens perversos e impostores irão de mal a pior, enganando e sendo enganados. A Bíblia nos autoriza a esperarmos rejeições, mas também a promessa que todos os que forem a Jesus serão salvos. Nós já falamos acerca da mesma pregação, que para uns gera cheiro de morte para a morte, mas para outros aroma de vida para a vida. Eis aí a segunda lição, a função e a agenda da igreja, a pregação do evangelho, e não obras sociais, políticas, entretenimentos e coisas dessa natureza. Existem muitas dificuldades em fazer a obra de Deus e o resultado da pregação é sempre variado, com tribulações, mas também com libertação.
Em terceiro lugar, vemos a responsabilidade dos ouvintes com relação à pregação do Evangelho. Os bereanos foram ávidos, diligentes e prontos para ouvir. Se empenharam para escutar a pregação do Evangelho e estudaram diariamente, tirando as dúvidas. Ouvir a palavra de Deus é algo muito sério. Devemos avaliar bem a gravidade e seriedade desse privilégio que o Senhor nos tem concedido de sermos expostos à sua palavra. Temos várias orientações sobre a responsabilidade de ouvir. Hebreus capítulo 1, versículos 1 e 2, capítulo 2, versículos 1 e 3, capítulo 3, versículos 7 e 8 e capítulo 12, versículos 25 e 26. Havendo Deus outrora falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, nesses últimos dias nos falou pelo Filho, a quem constituiu o herdeiro de todas as coisas, pelo qual também fez o universo. Por essa razão, importa que nos apeguemos com mais firmeza às verdades ouvidas, para que delas jamais nos desviemos. Se, pois, se tornou firme a palavra falada por meio de anjos, e toda transgressão ou desobediência recebeu justo castigo, como escaparemos nós se negligenciarmos tão grande salvação, a qual, tendo sido anunciada inicialmente pelo Senhor, foi-nos depois confirmada pelos que a ouviram. Assim, pois, como diz o Espírito Santo, hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração, como foi na provação no dia da tentação no deserto. Tende cuidado, não recuseis ao que fala, pois se não escaparam aqueles que recusaram ouvir quem divinamente os advertia sobre a terra, muito menos nós, os que nos desviamos daquele que dos céus nos adverte. Aquele cuja voz abalou então a terra, agora, porém, ele promete, dizendo: ainda uma vez por todas farei abalar não só a terra, mas também o céu. Portanto, é muito sério ouvir a pregação do Evangelho. Ela demanda que nós respondamos positivamente e não endureçamos o nosso coração quando ouvimos a palavra de Deus. A pregação ou nos coloca mais perto do céu ou nos lança mais próximo do inferno. Temos que ser atentos à pregação do Evangelho e, sobretudo, analisar, perscrutar, considerar, avaliar. A atitude dos ouvintes influi na pregação do Evangelho. Se quisermos ser nobres diante de Deus, não por pertencer a uma linhagem de fina estirpe, ou uma família ilustre, ou por sermos generosos, longânimes e virtuosos no caráter, mas nobres no sentido verdadeiro, pelo fato de ouvir e estudar, escutar e investigar, atender e sondar a pregação do Evangelho. Então seremos nobres diante de Deus. E isso é uma grande virtude cristã. Que Deus nos dê a graça de sermos não como construtor imprevidente, mas como construtor precavido, contado por Jesus em Mateus 7, de 24 a 27. Todo aquele, pois, que ouve essas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente, que edificou a sua casa sobre a rocha. E caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos, e deram com ímpeto contra aquela casa que não caiu, porque fora edificada sobre a rocha. E todo aquele que ouve essas minhas palavras e não as pratica, será comparado a um homem insensato, que edificou a sua casa sobre a areia. E caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos, e deram com ímpeto contra aquela casa. E ela desabou, sendo grande a sua ruína. Que o Senhor nos abençoe. Amém.